Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Vamos falar sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos. Existem alguns sinais muito preocupantes, dos quais vocês talvez queiram estar cientes. O mercado de trabalho americano está mostrando sinais alarmantes de fragilidade subjacente. Segundo dados recentes de maio, o emprego em tempo integral caiu em 623 mil vagas, a quarta maior queda mensal dos últimos 5 anos. Isso também marcou a segunda diminuição mensal só neste ano. Como resultado, a participação de empregos em tempo integral na força de trabalho caiu para 79%, o menor nível desde agosto de 2021. Esse índice, na verdade, vem caindo há 3 anos consecutivos. O declínio contínuo na intensidade do trabalho sugere uma demanda enfraquecida por vagas em tempo integral. Os sinais de alerta no mercado de trabalho estão realmente ficando difíceis de ignorar. Agora, há notícias ainda piores para os jovens recém-formados na faculdade. Apesar dos diplomas, dos estágios e das dívidas, claro, não podemos esquecer disso, muitos recém-formados estão, na verdade, batendo de frente com uma barreira. E isso não é apenas anedótico. Segundo o Federal Reserve de Nova York, as condições de trabalho para recém-formados, abre aspas, deterioraram-se visivelmente nos últimos meses. O desemprego entre novos graduados agora está em 4,8%, um nível incomumente alto. Até mesmo formados em MBA das melhores escolas estão tendo dificuldades para encontrar trabalho atualmente nos Estados Unidos. Enquanto isso, as inscrições para faculdades de direito estão disparando, refletindo uma mentalidade de bunker, por assim dizer, semelhante à da crise financeira de 2008. Então, o que está realmente acontecendo? Vamos falar sobre as possíveis razões para isso. Existem 3 cenários que vou abordar no vídeo hoje. Primeiro, o mercado de trabalho para os jovens nunca se recuperou totalmente, nem da pandemia e talvez nem mesmo da grande recessão. Após o pico de desemprego em 2009, a recuperação foi muito longa e muito lenta. Muitas empresas congelaram contratações ou reduziram o quadro de funcionários, o que tornou especialmente difícil para os jovens sem experiência prévia entrarem no mercado de trabalho. Então, justamente quando a economia parecia estar se recuperando, veio a pandemia. A inflação disparou, como você deve se lembrar. O Federal Reserve aumentou as taxas de juros para esfriar a demanda, e esse esfriamento atingiu muito forte as indústrias de colarinho branco. O setor de tecnologia foi especialmente afetado. As vagas em software e operações de TI despencaram, e desde 2022 as ofertas de emprego para programadores no Indeed caíram mais de 50%. Para os recém-formados que esperavam entrar em tecnologia, consultoria ou finanças, o mercado simplesmente não é mais o que era. Não agora. Agora, a segunda teoria é muito mais profunda. A faculdade já não oferece a mesma vantagem no mercado de trabalho que oferecia talvez há 15 ou até 10 anos. Segundo uma pesquisa do Federal Reserve de São Francisco, 2010 marcou um ponto de virada, quando a diferença de ganhos ao longo da vida entre graduados universitários e pessoas com ensino médio parou de crescer. Isso foi lá em 2010. Ao mesmo tempo, menos vagas de emprego online estão exigindo diploma universitário. A faculdade ainda compensa, em média, claro, mas o problema é que o retorno se tornou menos previsível. E com o aumento das mensalidades, essa incerteza parece mais arriscada. Então, muitas pessoas optam por não ir para a faculdade. A redução do prêmio universitário é uma boa notícia para quem não tem diploma, claro. Mas adiciona uma nova camada de pressão para quem fez faculdade e agora tem uma dívida enorme pelos próximos muitos anos. Certo, então qual é a terceira teoria? E essa é a mais assustadora. A inteligência artificial está, na verdade, transformando silenciosamente a economia e não a favor dos recém-formados. Pense nisso. Com que tarefas os trabalhadores de nível inicial em cargos administrativos geralmente lidam? Eles leem e resumem informações, produzem relatórios, criam apresentações. Essas são exatamente as tarefas que estão sendo terceirizadas para a IA generativa. E ela pode executá-las muito bem, praticamente sem custo algum.
À medida que as empresas adotam ferramentas de IA, podem estar percebendo que pequenas equipes com conhecimento tecnológico conseguem fazer o trabalho de grandes grupos de funcionários juniores. Isso vai ser um grande problema para os novos formandos daqui para frente. E claro, isso vai tornar algumas profissões completamente obsoletas, eventualmente, pelo menos no curto prazo. Isso nos leva a algo que os economistas estão chamando de lacuna dos recém-formados. A diferença entre a taxa de desemprego de jovens graduados e a da força de trabalho em geral. Durante décadas, essa diferença foi positiva. Jovens formados historicamente tinham taxas de desemprego mais baixas porque eram relativamente baratos e recém-treinados. Então, normalmente não tinham dificuldade para encontrar cargos de nível inicial em suas profissões. Mas no mês passado, essa diferença atingiu o menor nível da história. Isso significa que os formandos de hoje estão enfrentando perspectivas de emprego piores do que qualquer trabalhador americano médio já enfrentou. Isso nunca aconteceu antes. Pode ser assim que se parece quando empregos de nível inicial em áreas administrativas começam a desaparecer em certas profissões. E eu diria que é exatamente esse o caso. É isso que está acontecendo. Em escritórios de advocacia, por exemplo, a IA está assumindo tarefas de assistentes jurídicos. Na consultoria, equipes estão usando IA para substituir analistas em início de carreira. No setor de tecnologia, desenvolvedores de elite estão usando IA como copiloto, o que de fato substitui programadores juniores. Portanto, o nível de entrada pode estar encolhendo diante dos nossos olhos. E isso é algo que está impulsionando as mudanças na força de trabalho que mencionei no início deste vídeo. E claro, períodos de recessão também não ajudam. Historicamente, recessões aceleram as mudanças tecnológicas. As empresas aproveitam as desacelerações econômicas, crises econômicas, para dispensar trabalhadores menos eficientes. Elas fazem demissões. E assim, apostam ainda mais na produtividade, muitas vezes por meio da automação, é claro. Mesmo que a IA não esteja substituindo empregos diretamente neste momento, os altos gastos com infraestrutura de IA podem estar desviando recursos que poderiam ser usados para contratações. Mas, antes de tirarmos conclusões precipitadas, é justo sermos céticos. Em primeiro lugar, ainda não estamos vendo um crescimento explosivo de produtividade, do tipo que esperaríamos de uma revolução da IA. Portanto, isso ainda não aconteceu e provavelmente não vai acontecer nos próximos anos. E, de acordo com o Fed de Nova York, a maioria das empresas afirma que a IA está tendo um efeito insignificante nas contratações até agora. Embora, é claro, elas precisariam quantificar o que querem dizer com insignificante para que essa afirmação tenha algum significado real. No entanto, é isso que o Fed de Nova York está relatando. A economista-chefe do LinkedIn também não está vendo evidências de perda de empregos em grande escala causada pela IA, pelo menos por enquanto. Em vez disso, ela diz que muitas empresas estão apenas sendo extremamente cautelosas e, para cortar custos operacionais, estão demitindo pessoas. Veremos mais demissões aqui nos Estados Unidos daqui para frente, à medida que a economia continua desacelerando. Essas empresas estão focadas nos lucros de curto prazo, então é provável que demitam funcionários para agradar seus acionistas. Elas não estão realmente dispostas a investir em talentos em início de carreira neste momento, especialmente porque o treinamento leva tempo e estão direcionando recursos para a IA. Então, o que tudo isso significa? Seja pelos efeitos persistentes de recessões passadas, por uma mudança estrutural no valor de um diploma, ou pelos primeiros estágios de uma transformação impulsionada pela IA, o mercado de trabalho para jovens graduados nos Estados Unidos está definitivamente muito claramente sinalizando um alerta amarelo. Enquanto o mercado de trabalho dos Estados Unidos como um todo está claramente sinalizando um alerta vermelho, veremos mais revisões para baixo dos meses anteriores daqui para frente. E claro, cada vez mais essa situação aponta para uma desaceleração econômica considerável à nossa frente. Por favor, lembre-se de mostrar seu apoio. Curta
inscreva-se e compartilhe. Isso faz uma grande diferença e realmente significa muito para mim. Apoie meu trabalho no Substack e no Patreon. Os links estão na descrição abaixo. E eu te vejo de volta aqui amanhã. Até mais. I will see you back here tomorrow. Bye for now.